Um grande olá para todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? Bom, hoje é um vídeo diferente, fugindo um pouco das minhas continuações nos vídeos gravados e postados aqui no canal. Eu vou falar hoje sobre a história da língua portuguesa. A língua portuguesa ela não é uma língua tão recente, é uma língua bem antiga e ela é uma evolução do encontro de vários pequenos grupos linguísticos ali na região da Península Ibérica, onde estão hoje Portugal e Espanha. A história da língua portuguesa, então, remonta ao noroeste da Península Ibérica e é o resultado da evolução do latim vulgar, ou a Vulgata, trazido pelos romanos durante suas conquistas no século III a.C., com influências menores de outros idiomas e com uma influência céltica. Ou seja, como falei, a mistura de várias línguas, sendo que o latim vai ser a mais influente a partir da conquista romana da Península Ibérica e dos povos que ali viviam. O português arcaico desenvolveu-se no século V d.C., após a queda do Império Romano, e resulta da mistura entre as línguas germânicas e o dialeto romano chamado de galego-lusitano. Olha aí, mais misturas. Depois que o Império Romano vai se deteriorando, vai sendo reduzido, os invasores germânicos, também chamados de bárbaros, vão tomando conta da região, vão se instalando, formando seus reinos e acabam incorporando um pouco de tudo aquilo nas suas línguas também. O português tem um substrato céltico-lusitano originado das línguas faladas por povos pré-romanos que habitavam a Península Ibérica. É lógico, aqueles que habitavam aquela região já tinham uma língua pré-estabelecida. E aí, tendo ou não variações dela com misturas entre essas línguas, nós não vamos saber porque não existem registros pré-romanos. Só depois de Roma Antiga que vai começar a ter registros escritos dessas línguas. Durante as invasões romanas, o latim foi instituído então como uma língua oficial da administração nas províncias, a chamada Lusitânia e a Galécia, os atuais norte de Portugal, e a Galiza na Espanha. Ou seja, entre as autoridades oficiais era falado o latim. Entretanto, a sua versão um pouco mais coloquial, mais popular, mais simplificada, falada em todo o Império Romano, foi difundida pelos soldados, mercadores e colonos vindos de todo o Império para aquela região. A adesão ao cristianismo na região por volta do século I e a sua oficialização pelo Império em 380 também facilitou muito, já que a língua oficial do cristianismo era o latim. As línguas nativas então acabaram por desaparecer, mas supõe-se ainda que o contato com o latim contribuiu para o desenvolvimento de diversos dialetos em toda a Espanha, como era chamada aquela região pelos romanos. Por volta de 409, a Península Ibérica foi invadida pelos povos de origem germânica, os chamados bárbaros, como foi falado anteriormente. O território então foi ocupado por algum desses povos como federados. Eles não, de certa forma, eles não invadiram, sim, para valer. Alguns deles foram convidados a entrar no território romano para cultivar as terras que estavam ficando abandonadas por conta do enfraquecimento do Império Romano. Então eles cultivavam o território, pagavam impostos com tributos de parte daquilo que era produzido e ainda cediam homens para o exército romano. Isso eram povos federados. Em 410 até aproximadamente 589, foram os suevos na Galícia, primeiro reino germânico cristão. O primeiro reino a se converter ao cristianismo foi o reino suevo. O segundo desses povos, a partir de 411 até meados de 711, foram os visigodos, que se instalaram na região da Lusitânia. Adotaram a cultura romana, incluindo leis, o cristianismo e a língua latina. Com o fim das escolas de administração romanas, o latim vai perdendo um pouco do seu espaço para os dialetos formados pela sua fusão com as línguas românicas e germânicas. Ainda acredita-se que por volta de 600 o latim já não era mais usado
na Península Ibérica, exceto nos meios eclesiásticos, né? Afinal de contas, a língua latina vai ficar como língua oficial da Igreja por muitos e muitos séculos. Na região da Galécia, hoje Galícia ou Galiza, foi evoluindo para uma língua primitiva de galaico-português. A presença de germânicos, sobretudo a visigótica, vai deixar como herança uma série de palavras que usamos hoje comumente na língua portuguesa, como os nomes Rodrigo, Afonso, Álvaro, Fernando, o sufixo engo, como das palavras monstrengo, palavras poéticas ou guerreiras como guerra, elmo, bando, guarda, o C cedilha, do português moderno, que foi uma evolução do Z visigótico. Em 711, mais mudanças naquela região da Península Ibérica. Tropas muçulmanas vindas do norte da África ocuparam a Península Ibérica. Lógico, não tudo de uma vez, vão ocupando e se instalando naquela região. Assim, o árabe passa a ser introduzido como língua administrativa. Só que, no entanto, as populações continuavam falando, utilizando seus dialetos românicos. Influenciado pelo árabe, a nossa língua portuguesa moderna hoje registra 945 palavras de origem dessa língua, muitas identificáveis pelo sufixo al, que equivale ao artigo o em árabe. Palavras como alface, alfândega, almanaque, almirante, entre tantas outras que nós temos por aí. Entre outras palavras, podemos também citar aí o açúcar, laranja, arroz, bairro, que são derivadas de dialetos árabes e que foram incorporadas na língua portuguesa e usadas até hoje. A partir de 740, a Península Ibérica começa a ser reconquistada por reinos cristãos, e o latim, com influência de dialetos românicos, volta a ser utilizado nas produções documentais. Foi, quase que sem exceção, a única língua usada também nas composições líricas trovadorescas dos reinos de Leão, Castela, Galiza e Portugal. Com a formação do Reino de Portugal e sua independência em 1143, reconhecida pela Inglaterra nesse ano, o galego e o português acabam seguindo caminhos diferentes, acabam seguindo rumos opostos e acabam evoluindo separadamente. Aquilo que andava um pouco mais junto, quase que de mãos dadas, começa agora a andar cada um para o seu lado. Acaba um pouco aquela junção do galego e do português. Desde então, o nosso português vem se diferenciando do espanhol, mesmo que mantendo certas semelhanças nas palavras, já que nós temos uma história conjunta, né, uma história junta lá no passado, mas desde então o português vem se separando cada vez mais. Se você tiver a oportunidade de ler a versão original transcrita da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei português, quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, você vai poder notar a diferença que existe entre o português daquela época e o português agora. Naquele período, o português era muito mais próximo do castelhano, do espanhol. Hoje, apesar de algumas semelhanças, nós vemos muita diferença entre essas duas línguas, justamente por conta dessa separação ocorrida pela independência, né, pela formação e independência de Portugal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima.